O programa é chamado Palavra e Família. E eu me chamo Davi. E eu, Carol. Nós estamos no segundo programa chamado O Seminário do Lar Cristão, em que estamos estudando as vezes que o pai em Provérbios, o manual de instrução familiar da Palavra de Deus, clama para o seu filho. Filho meu, Beni. Ele lista depois de mais de 20 vezes que ele chama a atenção do seu filho, matérias que nós estamos chamando o currículo do seminário do lar cristão. Já descobrimos que a primeira matéria é o filho ouvir e obedecer à instrução dos seus pais. Em segundo lugar, a importância de memorização da palavra de Deus. Mas hoje queremos olhar para mais duas matérias. O pai ensina o seu filho a evitar companheiros maus e pessoas violentas. Escuta o que diz Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 10. O pai fala: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, o inocente. Filho meu, versículo 15, não te ponhas a caminho com eles. O pai ensina o filho a evitar esses maus companheiros. Vários outros textos, mas capítulo 23, a partir do versículo 15, diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus filhos falarem quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Ele fala mais uma vez sobre essa matéria de fugir dos maus companheiros. A pergunta: como fazer isso de forma prática? Como ensinar os filhos a resistirem à quadrilha, o gangue, os maus companheiros? Algumas ideias práticas? Precisamos conhecer muito bem os amigos dos nossos filhos, saber que tipo de pessoa eles são, como é o lar deles, como é o caráter deles, as pessoas com quem os nossos filhos gastam a maior parte do tempo na escola, que tipo de amiguinho o atrai, precisamos conhecer bem. Nós incentivávamos muito que os filhos trouxessem os amigos para brincarem na nossa casa, porque daí nós podíamos vigiar o que estava acontecendo, que tipo de pessoa era aquela criança, e se é para deixar o nosso filho ir na casa de alguém, conhecer muito bem os pais, como é aquele lar, para a gente realmente ajudar o nosso filho a ser sábio na escolha dos seus amigos. Outra coisa que é muito importante fazer é mostrar para ele na vida real qual é a consequência, o que acontece com essas pessoas violentas, essas pessoas de vida imoral. Nós podemos ver isso nas ruas, no Jornal Nacional. O que acontece com essas pessoas que vão deixando e caem numa vida extremamente violenta ou imoral? Eles precisam saber quais são as consequências. Muito bom. Outro princípio que sempre temos ensinado, inclusive aqui, é não retirar do filho sem dar-lhe algo melhor. Então, se vamos retirar algumas amizades não saudáveis, nós queremos dar para o nosso filho heróis dignos, pessoas de confiança, de caráter. Nós já gravamos um programa sobre heróis evangélicos, como nós convidávamos pessoas, missionárias, ministros, homens e mulheres de negócios, mas que tinham coração voltado para o reino de Deus. E eles se tornaram os heróis, nós entrevistávamos, até fizemos um livro de heróis da nossa família. Evitar companheiros maus e violentos, também incluindo entretenimento e outras áreas, é a terceira matéria que o pai se disciplina para ensinar o seu filho. Mas tem outra disciplina relacionada. Não evitar somente pessoas violentas e más,
mas também sensuais e promíscuas. Uma lição que nós aprendemos no livro de Provérbios é que o jovem tolo, burro, cai facilmente em dois grandes erros: dinheiro fácil e sexo fácil. O pai sabe disso. A marca da sabedoria é o filho tomar decisões do longo prazo, de gratificação não imediata, mas ao longo prazo, dizendo não aos seus desejos imediatos em prol da sabedoria divina, a perspectiva do alto sobre as decisões da vida. Por exemplo, o pai fala no capítulo 5 de Provérbios, versículos de 7 e 8, agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa. Capítulos 5, 6 e 7. O pai fala mais sobre a sexualidade, sensualidade, promiscuidade do que qualquer outro assunto no livro, porque é a área onde o filho ingênuo, bobão ou tolo é mais tentado a desviar-se da sabedoria divina. Capítulo 7, o pai olha da janela da sua casa, ele conta um estudo de caso de um jovem no lugar errado, com cabeça errada, na hora errada e com a mulher errada. O pai sabe, o pai ensina o seu filho. E mais um texto, capítulo 23 de Provérbios, a mesma advertência, versículo 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplicar entre os homens os infiéis. Como é que nós podemos demonstrar, ensinar para os nossos filhos como fugir de sensualidade no nosso mundo? Eu diria, talvez, em primeiro lugar, é através do relacionamento conjugal. O casal, quando tem casal, juntos, criando seus filhos, através de uma vida genuína, de carinho, de afeição, e demonstrando isso, sem fazer um show disso, porque é nojento para os filhos, talvez, mas deixando muito claro: papai ama mamãe, mamãe ama papai. Mas tem outras maneiras. Quais seriam algumas delas? Precisamos controlar e ter muita discrição no entretenimento que passa dentro de casa. Em alguns lares a televisão fica ligada o dia inteiro, está sempre ligado. Com isso, entra muita sujeira que os nossos filhos estão engolindo, estão assistindo. Precisamos controlar isso. Quando assistimos um programa, é muito importante assistir em família e depois de terminar, avaliar o que passou aí que é positivo, que nós podemos aprender com aquilo. O que talvez passou que vai contra os princípios da palavra de Deus, e ajudar os nossos filhos a avaliarem aquilo que eles assistiram. Precisamos deixar um bom exemplo, nós como os pais, no falar, no que nós lemos, o que nós assistimos, porque se eu posso assistir, eu não tenho como falar com muita facilidade para o meu filho: olha, isso daí não é adequado, você não deve assistir. Precisamos ser um exemplo nisso e ajudá-los. Também ensinar os nossos filhos a importância de fugir. Existem momentos que a única ação que temos é de fugir, e contar exemplos como José na Bíblia, outros exemplos de vida real em que a pessoa foi quase pega, mas fugiram. É extremamente importante. E demonstrar também os resultados de uma vida promíscua. E isso nós temos ao nosso redor. É muito fácil mostrar, filho, isso que acontece quando você é levado e vai e não foge. Olha o resultado. Olha o que dá.
Um ótimo texto é Provérbios capítulo 5 a 7, em que o pai faz exatamente isso. Ele nos ensina como falar. Ele fala da realidade e da tentação no mundo real. O pai está ligadão. Ele fala dos resultados do que vai acontecer para o fornicador, o adúltero. E ele também fala da reação, como nós devemos reagir, e você já listou várias dessas ideias. Fale um pouco como nós podemos, já gravamos um programa, como falar sobre aquilo, a sexualidade, mas talvez relembrar alguns princípios em termos de como nós podemos transmitir essas ideias para os nossos filhos? Precisamos responder as perguntas honestamente. Aquilo que eles perguntaram, não vamos inventar historinha ou falar outra coisa que não tem nada a ver. Responder honestamente, porém, responder apenas aquilo que eles perguntaram. Não precisamos entrar em todos os detalhes, mas dar a informação necessária para responder a pergunta, lembrando da idade da criança, o que seria o correto. Usar os termos corretos, deixar muito claro para o filho que é para ele chegar e fazer essas perguntas para nós, que sempre iremos dizer a verdade, e não é para perguntar para outra pessoa sobre esses assuntos. E também lembrar, é importante nós chegarmos antes. Agora, infelizmente, nas escolas, hoje em dia, os nossos filhos estão recebendo essa informação muito cedo, bem antes do que talvez seria apropriado. Então, ter muito cuidado em chegar antes do que os amiguinhos e deixar ensinado para o nosso filho aquilo que ele precisa saber, mas deixar muito claro, filho, esse assunto é só com mamãe e papai. Não é para conversar com seus amiguinhos, com outras pessoas, porque eu não sei o que eles vão dizer. Mas nós sempre falaremos aquilo que é correto e honesto. Muito bom. São muitas outras áreas. Talvez num programa futuro possamos falar mais sobre um pacto de namoro. Já falamos um pouco sobre símbolos da virgindade, da pureza, que também podemos usar para ensinar nossos filhos. Mas são mais duas matérias. No que nós estamos chamando o Seminário do Lar Cristão, em que o pai fala, filho meu, isso é importante. Evitar as más companhias, fugir da imoralidade. Mais um programa, Palavra e Família.